A graça do Senhor Jesus, Ele que nos chama e que nos ama, esteja com você, querido amigo, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha aqui no nosso canal e que reparte conosco e celebra conosco a palavra do Senhor, que é luz, que é alimento, que é semente, que é fermento na nossa caminhada. Estamos rezando e acompanhando nesse ano B da liturgia o Evangelho de Marcos. E hoje, nessa sequência, voltamos ao capítulo 1 de São Marcos, versículos 29 a 39, chamado de cura da sogra de Pedro e dos outros enfermos. Jesus sai da sinagoga e vai com Tiago e João para a casa de André e de Pedro, de Simão Pedro. E lá, chegando na casa, ele encontra a sogra de Simão doente, prostrada, com febre. A febre, a doença, na época de Jesus, era tida como algo em consequência do pecado e deixava a pessoa impura e quem a tocasse nela também. Então Jesus rompe com esse sistema da pureza, da impureza, se aproxima dela, se aproxima dela, toma-a pela mão e a faz levantar. O texto da liturgia diz: ajuda a levantar. Essas três atitudes fazem com que aquela febre e aquela mulher sejam curadas e que ela se torne diaconisa, porque ela se põe a servir aqueles e aquelas que estavam em sua casa. Então, essa primeira parte do Evangelho nos traz essa mensagem profunda e que nos faz pensar de quem precisamos nos aproximar, quem precisamos tomar pela mão, estender a mão, e quem precisamos ajudar a levantar, a se levantar. Porque esse comportamento de Jesus é o nosso. Em tempos de pandemia, que nós precisamos respeitar a regra de não nos aglomerarmos, de não cometermos essa realidade que faz com que o vírus se dissemine, aproximar-se é mais do que ficar geograficamente no mesmo lugar. Aproximar-se significa sensibilidade, ternura, compaixão, lembrar que a pessoa existe. Quantas pessoas, caríssimos irmãos e irmãs, que estão por aí afora como se não existissem. Os invisíveis da sociedade. Para Jesus e para nós, seus seguidores, ninguém pode ser invisível. Todos precisam existir. Por isso que Jesus se aproxima, toma pela mão e faz levantar-se. Quantas pessoas que estão caídas e que precisam de um sirineu para levantá-las. Então pensemos nessas pessoas e, como desafio desta palavra, sejamos nós, como Cristo foi para aquela mulher, como Ele é para nós, porque se a mulher não tem nome, ela só diz que é sogra de Simão. Ela não tem um nome. É para que nós nos sintamos assim. Também podemos nos lembrar quantas vezes que Cristo, na pessoa de um irmão, de uma irmã, já se aproximou de nós, já nos tomou pela mão e já nos levantou. Depois, seguindo o texto, diz que ao cair da tarde, quando o sol já se punha, levaram a Jesus todos os que estavam doentes e endemoniados. E Jesus cura-os, porque a cidade inteira se reuniu à porta da casa. Jesus cura-os e expulsa muitos demônios.
e não permite que os demônios falassem, porque eles sabiam quem ele era. Os demônios, mais do que aquela figura folclórica de chifre e de rabo, é todo o mal do qual Jesus é vencedor. Toda situação que exclui, que tira a dignidade da pessoa e pela qual Jesus luta até o fim e morre por causa desta causa. Então, nós hoje também somos convidados pela nossa oração, pela nossa caridade, pela nossa solidariedade, a levar até Jesus, seja pela prece, pelo pensamento, pela sintonia, pela luta nas causas sociais, levar até Jesus aqueles que estão adoecidos. Lembremos-nos dos demônios dos vícios, da fome, do desemprego. Tem tantos demônios que precisam ser apresentados diante de Jesus para serem curados. Nós vivemos num sistema excludente, minha gente. E essa exclusão não é do projeto de Deus. Nós precisamos lutar para superar essas realidades. E por fim, Jesus se levanta cedinho. Esse texto que eu estou seguindo diz de madrugada, quando ainda estava escuro, e foi a um lugar deserto para rezar. Lembro que o deserto é sempre lugar de encontro com Deus. Jesus, depois de ter feito aquela realidade bonita, maravilhosa, uma cidade inteira ali na porta da sua casa, ele podia sair por aí todo prosa, né? Não, ele vai rezar para se manter firme no ideal de que o Pai tinha lhe proposto, no ideal do reino. E é bonito que, diferente da sogra de Pedro, que ficou em pé, porque ele a pegou pela mão, a palavra levantar aqui no original grego é a mesma que se usa para ressuscitar. Então, a força de Jesus, a experiência que o evangelista Marcos faz com a sua comunidade, é a força de Jesus ressuscitado. E depois disso, os discípulos, Simão e os companheiros, vão procurá-lo e encontram e dizem: olha, todos estão te procurando. Para corrigir aquela mentalidade triunfalista, Marcos diz na boca de Jesus, é a única vez que ele fala, né? É a única vez que ele fala, porque ele mais age do que fala. Nós somos o contrário, né? Nós falamos bastante e agimos normalmente pouco. Ele diz: vamos a outros lugares, às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, porque foi para isso que eu vim. Então Jesus não se detém nos milagres, mas ele quer anunciar a palavra, essa palavra que liberta, essa palavra que salva. Portanto, meus amigos, sejamos como Jesus, aqueles que levam essa palavra por onde vamos. Tenhamos a coragem de nos aproximar, de estender a mão e levantar as pessoas. Rezemos como Jesus e deixemos que a força do ressuscitado nos conduza nesta nova semana que estamos iniciando. Um grande abraço, ótimo domingo. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.